Boa tarde! Oi, oi, oi! Deixa eu colocar essa luz pra cá, porque senão fica bem no meu óculos refletindo. Tudo bem com vocês, gente? Pleno horário de almoço, hein? Tô com fome. Não almocei ainda não. Vocês já almoçaram? Vim aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento, compartilhar e trocar um pouquinho de experiências com vocês, né? Sejam bem-vindos. Quem não está participando da nossa série de aulas, são 3 aulas, gente. Aconteceu ontem, começou ontem. Vamos ter hoje e teremos amanhã, tá? É a websérie chamada de Um Novo Ciclo. Então, eu dou as boas-vindas para você que está chegando agora. E hoje vou trazer aqui a temática da Oliveira, um olhar para a origem. Toda essa websérie está sendo construída, gente, e inspirada na série da Netflix, Uma Nova Mulher. Então, se você assistiu a série da Netflix, se você gostou da série da Netflix, fique aqui porque eu vou fazer algumas considerações sobre a visão sistêmica e vai ser muito legal você participar. Sobre quanto que esse movimento sistêmico pode estar impactando a sua vida, impactando os seus relacionamentos, tá? Então, se você chegou aqui e vai permanecer comigo, diz aqui se o som tá saindo, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem. Só coloca um boa tarde aqui para eu saber que o som tá bom. E nós vamos juntas. Quem tá comigo, quem tá aqui, por favor, coloca aí se o som tá bom. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Nath, Cristiano, pessoal que tá aqui. Por favor, só me manda aqui um boa tarde para eu saber que tá tudo bem com o som. Vamos, gente. Tô esperando alguém se prontificar, escrever aqui e digitar. Bom, então, estou partindo do pressuposto que tá tudo bem, que o som tá ótimo. Aí, Aquino, obrigada, Adriana, muito obrigada. Boa tarde, Materra, boa tarde. Gente, então olha só, se você não teve oportunidade ainda de assistir a série chamada Uma Nova Mulher, assista, porque é uma série que vai trazer muita elucidação para você, vai explicar muitas coisas, tá? E se você não assistiu, eu sinto muito, mas aqui nesse momento eu vou precisar falar um pouquinho sobre algumas coisas, então vai rolar alguns spoilers aqui. E se você não se importa com isso, tudo bem, permaneça aqui comigo na série. E vamos lá, só relembrando que a série é uma produção turca, muito linda, gente, é muita beleza, a fotografia, as paisagens, só por isso, assim, eu já acho que a série é fantástica para você assistir, mas além disso tem toda uma filosofia sistêmica, um conhecimento filosófico por trás ali que é bem interessante. Então, basicamente, se você não assistiu, a série conta a história de 3 mulheres, 3 amigas, que tem ali algumas questões pessoais, algumas demandas emocionais que envolvem vários assuntos, mas também os relacionamentos, tá? Então, são 3 amigas, a Sev, Guiada e a Laila. E elas têm uma idade ali entre 30 a 40 anos e elas vivem questões comuns. E aí, a questão comum que eu trabalhei ontem na nossa aula foi a questão do feminino ferido. Então, as 3 ali apresentavam sinais de feminino ferido, sinais de energia masculina em alta. A aula de ontem está disponibilizada num grupo secreto no WhatsApp. Então, se você não faz parte desse grupo secreto e quer ter acesso à aula, a primeira série, né? A primeira aula da nossa série, vai lá nos meus stories hoje. Lá nos stories tem o link para acessar o grupo secreto. Só as pessoas que estão nesse grupo vão receber esse presente, tá certo? Eu pensei bem, eu ia postar no YouTube, eu falei, mas aí não vai ser bacana com quem entrou no grupo. Então, esse presente tá lá disponível para vocês. Então, se você quer ter acesso ao conteúdo de ontem, que foi sensacional, entra nos stories, tem lá, quero fazer parte do grupo. E aí você vai ser redirecionado para o meu grupo de WhatsApp. Eu não fico postando muita coisa, é realmente só um local onde eu concentrei os contatos
para estar encaminhando o conteúdo para vocês, é um presente meu para vocês. E hoje, por que eu escolhi esse nome, esse título, A Oliveira? Oliveira é uma árvore, vocês sabem, né, gente? A oliveira. E tem uma cena na série, para quem assistiu, não sei se vocês vão lembrar, tem um momento que a Ada vai lá atrás do terapeuta para questionar o terapeuta, para conversar com ele, e ele tá aos pés da oliveira, que é a árvore. E a oliveira, ela está doente. E aí ela questiona alguma coisa, ela é toda sabichona, né? Ela é toda científica, então ela vai lá dar o pitaco dela para ele fazer alguma coisa. E ele fala que a oliveira está adoecida e que a primeira coisa que eles teriam que fazer é olhar para as raízes da árvore, para as raízes da oliveira. Aí eu falei, nossa, que fantástico, eu vou pegar essa cena dessa série e vou transformar num conteúdo todo especial para vocês, onde eu faço um convite. Quando eu falo da oliveira, é uma representação aqui, gente, de todo o nosso sistema familiar. Nós não viemos do nada, nós viemos dos nossos pais, que vieram dos avós, que vieram de toda a nossa ancestralidade. E por vínculo de amor, por vínculo de ligação, nós fazemos parte de um sistema. Então aqui eu estou trazendo a oliveira, essa árvore, como uma simbologia desse sistema. E aí quando a gente olha para a árvore e a gente pensa se a árvore está morta ou se ela está adoecida, e ele fala, não olhe para os galhos, olhe para as raízes da árvore, para curar a árvore, cure as raízes primeiro, é exatamente isso. No nosso sistema, nós somos os galhos, nós somos os descendentes. E, de certa forma, quando nós apresentamos desafios, dificuldades na nossa vida, em qualquer âmbito, emocional, profissional, financeiro, relacionamentos, não sei qual é o seu desafio do momento, mas pode ser que seja um emaranhamento. O que é um emaranhamento? É algo que aconteceu lá no passado, que não foi incluído no sistema, e o sistema, para compensar essa exclusão de algo que foi rejeitado, de algo que foi excluído, acaba compensando nos descendentes, tá certo? Então é partindo daqui que nós vamos começar essa aula sensacional, essa aula maravilhosa do dia de hoje. Boa tarde, Sheila, boa tarde, Manu, boa tarde, Meire, boa tarde, Vanessa. Estou muito feliz com a presença de vocês e vamos embora porque tem muito conteúdo pra gente conversar aqui. Eu tô com a cola, gente, porque eu não dou conta, tá? Então eu tô sempre aqui com a colinha para eu não esquecer de nada e a aula ficar muito reflexiva para vocês. Então a oliveira também, como árvore, ela não foi escolhida à toa ali na série para estar ali. Qual que é o símbolo da oliveira nas culturas, gente? Nas crenças por aí, né? Nas crenças judaicas, nas crenças cristãs. Qual que é o significado, qual que é a simbologia da oliveira? A oliveira, ela representa a resiliência, a capacidade de atravessar as gerações, prosperidade, certo? A oliveira é um símbolo de paz, de esperança, de travessia por gerações. E assim é o nosso sistema familiar também. O nosso sistema familiar também atravessa gerações. São gerações que se passaram, né? E é por isso que lá na série, nesse momento que Zaman tá lá olhando a árvore, tentando curar a árvore, a Ada chega para conversar com ele. Existe esse símbolo dessa árvore, representando o quê? A potencialidade das famílias enfrentarem as gerações. E como eu falei, né? Se quando a árvore está doente, significa que é preciso primeiro olhar para as raízes dessa árvore. Ele diz, olhe para as raízes e não para os galhos. Então é isso exatamente. Eu sei, gente, que a causa das doenças, a causa dos sintomas, elas podem ser multifatoriais. Eu nunca, jamais, eu sou uma pessoa que eu vim da área científica, não sei se vocês sabem, mas eu sou mestre, eu sou farmacêutica, eu sou da área científica também, jamais desprezaria o conteúdo científico, mas existe uma área que é chamada hoje na ciência, que é chamada de epigenética. A epigenética, ela fala muito da transmissão, né, de dados, de informações
sobre o nosso DNA e que essas informações elas podem ser afetadas também pelo nosso sistema, pelo nosso ambiente, tá bom? Então, quando a gente pega a série para olhar, o que a gente olha, né? Lá ele é o terapeuta Zaman, ele é um terapeuta de uma espécie, né? Ele faz lá sessões, ele faz sessões do sistema de expansão da família de origem, muito similar aos movimentos sistêmicos usados nas constelações familiares. Por que não foi falado que era uma constelação familiar lá na série? Porque existem direitos autorais, né, gente? Existem direitos autorais. Então, uma vez que você emprega o uso de uma determinada técnica, de um determinado uso, né, de terapia, sei lá, você precisa estar seguindo algumas recomendações. E lá na série, por uma questão de liberdade, de poder passar um conteúdo que não é real, é ficcional, então eles escolheram mudar o nome para trazer mais liberdade. Mas é muito parecido com a constelação, sim, com os movimentos sistêmicos de constelação familiar, mas existem diferenças. Na série, eles falam muito da questão espiritual, sendo que na constelação familiar isso não é real, né? A gente não usa o aspecto espiritual, mas sim nós consideramos toda a informação trazida em um campo onde ressoa, né, um campo que conecta todas as pessoas de um sistema familiar. Isso aqui eu só estou colocando, gente, a título mesmo de curiosidade, para que vocês possam entender um pouquinho melhor toda essa dinâmica que acontece ali. Bom, então, voltando lá para a árvore, quando os galhos estão mortos, quer dizer que a gente precisa olhar para a raiz. E assim, de certa forma, é conosco também. Como eu estava falando sobre a ciência, eu sei que a origem de muitas questões que nós temos na vida não está completamente explicada e pode ser explicada sobre um viés sistêmico. Existem sim razões biológicas, existem sim razões multifatoriais, como eu coloquei aqui. Mas uma vez que você começa a buscar autoconhecimento para sua vida, você se abre para um novo olhar. E é nesse momento quando a gente pode se permitir olhar para algo diferente, quando o meu coração e não a minha mente diz, eu quero sim aprender mais, eu quero ir mais atrás. E aí sim a gente pode também mostrar uma explicação sobre o aspecto sistêmico, tá bom? E é aqui, hoje, eu vou trazer uma explicação do ponto de vista sistêmico, dos movimentos sistêmicos trazidos nas constelações familiares. Então, nós vamos falar sim de origem, nós vamos falar sim de família, nós vamos falar sim de ancestralidade, tá bom? Bom, continuando. Tá dando para entender o raciocínio, gente? Só diz aqui para mim se tá dando para entender, se tá tranquilo, se eu tô falando muito rápido, porque eu tô muito animada hoje. Só diz para mim se tá tudo bem e eu vou tomar um pouquinho de água, que minha garganta já secou. Bom, então continuando aqui no nosso raciocínio. Quando eu falei que quando a gente olha para os emaranhamentos, que são os desafios que se apresentam na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa com dificuldades de relacionamento, que é uma pessoa que toda vez que vai se relaciona com alguém que não quer assumi-la, que não se conecta emocionalmente com você, ou seja, você atrai pessoas indisponíveis, que hoje é o tema da nossa live, porque eu vou levar todo o raciocínio aqui para a personagem Ada, tá? Bom, isso pode ser, sim, um sinal de um emaranhamento? Pode. O que mais? Problemas financeiros. Se você tem dificuldade de atrair dinheiro na sua vida, se você tem dificuldade que o dinheiro chegue, se você trabalha, mas de alguma forma, quando o dinheiro vem, você perde esse dinheiro, ou você é roubada, ou quebra as coisas na sua casa, ou você se envolve com alguém que faz dívidas, tá? Problemas de ordem financeira também podem ser explicados por aspectos sistêmicos, por exemplo. Se você não desenvolve na sua profissão, se você está perdida, se você não sabe por onde começar, também é um emaranhamento que pode ser explicado por questões sistêmicas, tá?
E aí, toda vez que a gente olha para esses emaranhamentos, que o primeiro passo é reconhecer o que está acontecendo na nossa vida. Se você está batendo cabeça, se você está patinando aí, não sai do lugar, pode saber que pode existir sim um emaranhamento, tá? Aí a gente precisa saber que esse emaranhamento, ele pode sim estar conectado por lealdade invisível ao nosso sistema familiar. E essa lealdade invisível, alguns autores chamam de amor cego. Por amor, né, eu repito os padrões. É um pouco ilógico aqui, mas vocês vão entender. Por amor, eu acabo não sendo feliz nos meus relacionamentos. Como vou ser feliz se eu venho de uma geração de mulheres que não foram felizes no relacionamento? É um pouquinho assim. E aí, então, eu trouxe a personagem Ada. Aquela mulher é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar que ela tem uma beleza, assim, extraordinária. Uma mulher muito bonita. Uma personagem, Ada, ela é uma personagem muito racional, né? Ela é muito estudiosa, muito voltada para o pensamento crítico, analítico e científico. Pouco voltada para o pensamento, para as sensações, para as emoções e para o lado espiritual. A Ada é uma médica cirurgiã. Quem acompanhou a série viu que ela é uma médica cirurgiã. E essa médica, ela precisa das mãos para trabalhar. Ela é excelente, né? Tem uma reputação muito estabelecida e ela precisa das mãos para trabalhar. Mas chega num momento ali da série que as mãos começam a apresentar um tremor. E isso começa a afetar a vida dela. E aí, por conta da amiga que leva, né, que começa tudo com a amiga que tem o câncer, que é a Sevig ou Sevig, não sei como fala, mas enfim, toda a história começa com essa amiga que, em busca de respostas para os sintomas, para o seu câncer, ela vai buscar acessar outras possibilidades. E aí ela vai meio emburrada, essa Ada, ela vai, né, meio contra gosto, ela vai junto com as amigas acessar essas possibilidades. De tanto que as amigas falaram, não, faz, vai ser bom para você. Ela acaba indo a contragosto, mas ela vai. Quando ela vai, o movimento que se mostra ali, naquela sessão, né, da expansão de origem, mostra um segredo familiar por parte de mãe. O que aconteceu ali? O que foi revelado? E, gente, na constelação familiar, isso não acontece exatamente como a série mostra. Detalhes tão precisos, informações tão preciosas, tão detalhadas e minimalistas. Aquilo ali é ficção, tá? Mas o que foi visto é que houve um assassinato. Existiu um assassinato em família por parte de mãe. Então, a tia-avó dela foi assassinada pelo próprio pai. O que aconteceu? Eles estavam lá vivendo um conflito de guerra e aí os soldados entram na casa da tia-avó e estava ela com a mãe e as duas foram violentadas, né? E a mãe é assassinada. E quando o pai chega, encontra a filha lá, ele foge com a filha, só que ele vê a filha desonrada. Então, como ela não era mais pura, ele assassina a própria filha. E no momento que ele assassina a filha, as mãos dele tremem. E ali, no momento de constelação, foi a primeira revelação que aquele tremor poderia ter relação, tremor da médica, né, das mãos, poderiam ter relação com esse assassinato. As constelações, sob a ótica das constelações, elas explicam que toda vez que existe um vínculo entre um algoz e uma vítima, que é um vínculo de dor, também é um vínculo. Nas constelações nós falamos que os vínculos são gerados por amor, mas também podem ser gerados pela dor, como foi nesse caso do assassinato, tá? E isso acabou gerando um segredo familiar. Porque imagina, gente, para os descendentes, para os irmãos, para a família, aquele assassinato, falar daquilo era uma questão que doía demais, né? E no momento que o pai matava a própria filha, a filha chamava, pedia pela mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E ela não foi ouvida. Então ali naquela sessão de expansão da origem, tudo isso é revelado, mas a Ada não acredita muito, ela sai brava, ela diz, não, isso aqui é uma besteira. Aqui. Pronto, travou, gente. Por causa da internet, eu tinha esquecido aqui
Não coloquei no Wi-Fi, né? Vida real acontecendo aqui, acontece. Mas o que acontece? Em campo, o segredo se revelou, o segredo foi revelado e havia ligação com aquele vínculo da vítima, né, da tia-avó que havia sido assassinada e do próprio assassino. Então, o que acontece com o sistema? Algo que foi excluído, ou seja, os dois foram excluídos, ninguém fala do assunto, a família não quer tocar no assunto, significa que a família excluiu isso. Só que de alguma forma a constelação familiar explica que isso vai ser compensado posteriormente com os descendentes, tá? Bom, continuando aqui nossa linha de raciocínio. A filha então morre chamando a mãe e aí a Ada, ela demorou a processar e ela entendeu também que aquilo que estava acontecendo com a tia-avó gerou uma interrupção do fluxo de amor das mulheres da sua família por parte de mãe. E quem estava aqui comigo ontem na live, gente, escutou que eu falei que a mãe representa o quê? Quem estava aqui comigo ontem? Tem alguém aqui comigo ontem? Não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei a simbologia do feminino e a simbologia do masculino. A simbologia do masculino representa o pai e a simbologia do feminino representando a mãe. Então, de certa forma, o feminino na parte materna da Ada, né, foi o fluxo de amor ali entre as mulheres daquela geração foi interrompido, certo? E aí a Ada, ela não sabia de nada, ela não tinha consciência, ela apresentou dificuldades com o seu próprio feminino depois na sua vida adulta. Então era uma mulher extremamente racional, nada emocional e mais com problemas de relacionamentos, que aí vem o tema mesmo de hoje, né? Então eu dei toda essa introdução aqui para vocês entenderem que tudo faz parte, certo? Então, é sim necessário olhar, gente, é sim necessário olhar, não com a intenção de buscar causas, porque como eu disse, as terapias, elas não servem para a gente buscar as causas das coisas, porque saber, só saber não vai resolver. Na verdade, a função de qualquer terapia, constelação familiar não é terapia, mas enfim, hipnoterapia, terapias, todas, né? O que elas fazem? Elas permitem a reintegração, elas permitem o fluir para a vida, que é quando você aceita a sua própria história, quando você tem consciência, quando você toma consciência do que aconteceu, aceita e reintegra. E assim você experimenta sentir algo novo. Experimenta olhar para sua mãe de forma diferente, porque aqui sim havia um movimento de muita mágoa. A Ada, ela sentia uma profunda mágoa com a mãe. Se a gente for para a série novamente, quem assistiu vai lembrar que ela sentia um movimento de muita mágoa com a mãe, porque ela nem falava com a mãe estava doente e ela não falava com a mãe. Ela sentia mágoa porque o pai havia ficado doente no estágio terminal e a mãe abandonou o pai no estágio terminal doente. E quem teve que tomar conta desse pai foi a própria Ada. Só que ela não sabia o que se passava de fato, porque havia um segundo segredo. Havia um segundo segredo ali na família dela que ela não sabia, né? E aí ela só julgava a mãe. Por que ela não cuidou do meu pai? Por que minha mãe me abandonou e não ficou com a gente? Por quê? E aqui eu quero trazer para você um ponto de reflexão para a sua própria vida. Quantas vezes você se colocou como julgadora da mamãe? Quantas vezes você ficou olhando para a mamãe e falando, nossa, eu faria melhor do que ela, eu faria diferente, ela faz diferente, eu faria melhor, numa posição de autoridade, de maior do que a sua própria mãe. Observa se você faz esse movimento na sua vida. E se você faz, diz aqui pra mim, certo? Porque, gente, mãe representa o feminino. E toda vez que a gente tá no julgamento da mamãe, é um sinal de que você não tá conectada com o seu próprio feminino. Como eu falei, a mãe representa o feminino em você. Uma vez que você tá com cisão
da própria mãe, você também está se auto-julgando, você não está se aceitando, porque a sua origem vem de lá, certo? E aí, o segundo segredo que se revela, gente, é que... Aí ficou um pouco confuso para mim, mas o que eu percebi é que havia uma segunda família, e o pai, ele tinha uma relação com a mãe e com ela e com uma segunda família, mas a Ada não sabia de nada e a mãe carregava esse segredo sozinha. Então ela fica muito ressentida porque ele tinha essa segunda família e como ela, como mulher, ela se sentiu ressentida. Ela falou, não vou cuidar dele, ele nunca me assumiu como esposa ou não sei, às vezes eu fico com dúvida se essa outra família era a família dele original e a mãe da Ada era amante ou se realmente ele tinha uma amante, certo? Mas o fato é que existia esse outro núcleo familiar e ela ressentida diz, não vou cuidar de você não. Ela também tinha as questões dela enquanto mulher, né? Mas a filha, que não sabia de nada, o que ela fazia? Julgava a mamãe. Tava lá no julgamento. O fato é que quando ela, conseguiu olhar para isso, tomar conhecimento de tudo isso, reconhecer, eu falo, a melhor maneira de você saber como alguém está sofrendo é você calçar os sapatos da pessoa. Então ela se colocou no lugar da própria mãe. Ela falou, nossa, minha mãe passou por isso todos esses anos e eu não sabia, e eu fiquei nesse estado de julgamento com ela. Então ela reconhece essa dor, ela reconhece a própria mãe, ela tem a oportunidade de parar os julgamentos e olhar para a mãe como ela é definitivamente, como ela é de fato. E quando ela faz esse movimento, quando ela pode reconhecer, tomar reconhecimento, né, da própria mãe e dar um lugar para essa mãe no coração, o que acontece? Um movimento de liberação se faz. E aí ela consegue liberar muitas emoções, ela consegue liberar muitas questões para fluir para a própria vida, certo? Tô trazendo reflexões para vocês, eu vi aí umas carinhas de choro. O que vocês querem compartilhar comigo? Como que vocês estão com o relacionamento com a mamãe, gente? Hoje é um dia pra gente refletir sobre isso, porque isso é muito importante. É muito importante olhar para as nossas raízes. Lembra que eu falei aqui, né? A árvore doente, não adianta nada curar os galhos se a gente não olhar para as nossas raízes. Então, como tá para você essa relação com a sua própria mamãe? Conta aqui para mim. E lembrando que essa aula que tá top não vai ficar disponível no perfil. Se você quer assistir depois todas as aulas na íntegra, dessa websérie maravilhosa que depois eu vou colocar como parte de ferramenta, né? Para as minhas mentoradas na mentoria que eu vou abrir, ou seja, não vai ser algo que eu vou abrir para o público essas aulas. Se você quer assistir as aulas todas, entra para o grupo secreto, que lá eu vou compartilhar só com quem tá no grupo, tá? Eu não vou compartilhar isso publicamente. A Regiane, com 6 anos de terapia, fui calçando os sapatos dos meus pais e entendendo os abandonos. Exatamente, é sobre isso. É sobre sentir também. Não é só sobre o mental. Porque quando você entra na esfera só do pensamento, eu compreendo, mas você não faz um movimento de se posicionar no seu lugar. Toda vez que você está, isso explicando de maneira sistêmica, no julgamento, falando que faz mais do que a sua mãe, de que faz mais do que ela, de que é melhor do que ela, você está se colocando num movimento de superioridade, ou seja, onde você se vê maior que a mamãe. E isso não é o natural. O natural é, nós somos filhos, nós somos menores, nós somos pequenos do que nossa mãe. Então, toda vez que você está fazendo, você está agindo assim numa postura de salvadora, muitas vezes. E quando você se coloca nessa postura de salvadora, você atrai para a sua vida relações codependentes, relações onde você tenta salvar as pessoas dos seus próprios dilemas, relações onde você se posiciona como mãe do marido,
Muitas vezes, muitas mulheres estão se colocando como mãe dos seus parceiros, porque tem a questão, né, com a mãe. E aí ela projeta isso para os seus relacionamentos, tá bom? Bom, então quando a Ada permitiu, né, quando ela se permitiu o que aconteceu, ela se permitiu se abrir para a vida. O abrir para a vida, o movimento da vida, gente, é onde a gente tem força. É onde nós temos mais dinheiro, melhores relacionamentos, mais sucesso profissional, mais qualidade nos nossos relacionamentos. Isso é o fluir para a vida que a gente tanto vê por aí, tá? Agora, se você tá com dívida, se você tá com problema nos relacionamentos, se você tá com dificuldades profissionais, você não tá fluindo para o mais, você tá emaranhada, você tá fluindo para o menos, certo? A Regiane, nossa, que verdade, eu fui mãe do pai dos meus filhos. Exatamente, é assim que é, tá? Isso eu vejo nos meus atendimentos. Eu trabalho com hipnoterapia, gente, mas todo o processo de hipnoterapia é hipnossistêmico, sempre considerando as três leis, a lei do pertencimento, lei da hierarquia e a lei do dar e receber, certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar que isso aqui tá muito bom, eu tô achando que tá muito bom. Bom, então, por que a Ada, ela projetava problemas nos seus relacionamentos? Porque o fluxo de amor entre as mulheres da sua geração, entre o feminino da sua geração foi interrompido. E aí as mulheres, elas não podiam falar do que aconteceu por causa daquele segredo. Então elas começaram a se fechar. Quando você não pode falar sobre algo, gente, qual que é a tendência natural que a gente tem? Se fechar, ficar rígida, ficar gélida. Então, as mulheres, para compensar esse movimento de sou rígida, elas, numa atitude de defesa, elas vão para o intelectual, elas racionalizam demais, elas mentalizam demais, certo? Então, nesse campo de defesa intelectual, foi a estratégia que ela arrumou para se conservar fria, né? Para se conservar gélida. E além disso, eu não sei se vocês lembram lá na série, que ela tem um primeiro amor, né? Ela conhece o Toprak, lembram do Toprak lá na série? Oh, meu Deus, lindão ele também, né? Só gente bonita naquela série, gente, fala sério. E ela teve um problema ali no relacionamento, onde aquele primeiro amor também foi interrompido. Teve traição, depois ela se envolvia com aquele homem que era indisponível para ela. Então, veja, por que as pessoas se envolvem? Ontem me perguntaram, Carol, só me envolvo com homens indisponíveis. Por que você só se envolve com homens indisponíveis? Porque você está indisponível primeiro. Essa é a resposta. Porque você não quer se abrir para as emoções. Porque você não quer se abrir para se relacionar. Gente, relacionamento dá trabalho. Relacionamento não é algo cartesiano. Ah, eu tô aqui com a pessoa, eu vou ficar com ela para a vida inteira, já tá combinado, tá tudo certo e tá negociado. É matemático. Não. Hoje você pode estar com alguém e essa mesma pessoa que você ama muito, amanhã pode mudar de ideia e ir embora. Não é verdade, gente? Hoje você tá com alguém que você gosta muito, que é muito importante para você, mas amanhã essa pessoa pode falar, mudei de ideia. Quantas e quantas clientes eu atendi que o marido chegou pedindo separação de um dia para o outro, sem comunicar antes. Simplesmente cansei, não quero mais. Tchau, tô indo embora. Certo? Então, amor, gente, como a Regiane falou, que amor é uma decisão, sim. É uma escolha, sim. E decidir amar é decidir também, de certa forma, sofrer. Porque toda vez que a gente ama alguém, em algum momento, gente, nós vamos sofrer. Ou vamos sofrer pela distância, porque em algum momento a gente vai se separar, mesmo que seja fisicamente. Ou então eu vou sofrer porque a pessoa tá sofrendo. Ou eu vou sofrer porque a pessoa tá com algum problema. Ou eu vou sofrer porque, mesmo que a gente tenha tido um relacionamento incrível, 40 anos junto, casadinho, aquela coisa maravilhosa, mas uma hora vai chegar ao fim. Todas as relações um dia chegam ao fim, gente. E a decisão pelo amor é decidir também
ter coragem de enfrentar isso. É decidir também ter coragem de dizer sim, eu confio na vida, eu confio que isso um dia pode acabar, mas apesar de tudo eu escolho estar aqui por você, certo? Então, quando a gente olha para a série, a gente percebe que a Ada, ela começa a fazer escolhas de amores indisponíveis porque ela primeiro estava indisponível, por conta de todas aquelas outras coisas que eu expliquei. Lembra que eu disse? Para curar uma árvore, cure primeiro a raiz e não os galhos. Olhe para a raiz da árvore primeiro e não para os galhos. E aí foi por isso que todo esse movimento, e quem é a raiz novamente aqui, quem é a árvore representando aqui na série, todo o nosso sistema familiar. Toda vez que alguém do nosso sistema familiar é excluído, é rejeitado por algum motivo, o nosso sistema ele compensa nos futuros descendentes, tá bom? E isso se traduz em emaranhamentos, como eu falei aqui. Bom, então ela escolhe e ela se apaixona por um homem indisponível que é o Toprak. E ela fica com esse amor que foi interrompido, com esse amor impossível, não resolvido dentro dela. Ela não resolve, porque lembra que eu falei, ela era gélida, ela era fechada, ela fica fechada para aquilo. Ela não quer olhar para aquilo, ela exclui, ela não quer. Tudo aquilo que você exclui volta para sua vida. Lembra que eu falei ontem? Toda a escassez representa, né? Todo excesso representa uma grande escassez. Todo excesso representa uma grande falta. Toda vez que você anula uma questão da sua vida, que você rejeita algo que você não quer olhar, se torna uma grande sombra. E quanto mais você rejeita isso, quanto mais você exclui essa sombra da sua vida, mais essa sombra volta para te atormentar. E aí sim, ela se casa novamente, mas ela não resolveu o passado dela. Ela se casa com um homem, mas ela não olhou para trás. E o que acontece com o casamento dela, gente? Quem assistiu a série? Casamento cheio de brigas, ela não priorizava o casamento, a prioridade dela era só o foco profissional, ela não queria nem saber, ela decidiu mudar de país, mal comunicou o projeto para o marido, só falou, tô indo, certo? Então por quê? Porque ela não havia permitido que o amor acontecesse dentro dela. Primeiro passo, gente, para a gente conseguir ter bons relacionamentos é a gente olhar para tudo isso que eu tô falando. Tá? Ela é olhar exatamente para essa sombra e buscar entender, compreender, aceitar, reconhecer, integrar essa sombra em você, tá bom? Então, olha a Regiane falando, ela não ligava para o marido, ela não ligava mesmo, né? Ela também era indisponível para o marido. Aí o marido, isso, olha, não é que eu estou dizendo que a culpa é dela, o que eu vou falar agora, gente, é muito importante, mas não existem culpados. Existem dinâmicas, certo? Ela não olhava para o marido, ela colocava o trabalho em primeiro lugar, não havia ali uma relação que fluía de intimidade, de parceria. Para compensar isso, essa falta, esse vazio, o que esse marido fez? Buscou uma traição, né? Fez uma traição extraconjugal. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que existem culpados, as coisas são como são. Tá bom? E aí, gente, realmente a casa cai. Olha a repetição do padrão aí da vida da mãe. Foi traída, ela decide sair, encerrar o casamento. E aí ela começa essa busca, buscando isso, certo? Então, é isso, gente. Todo esse contexto da série é maravilhoso para explicar muitos emaranhamentos na sua vida, muitos emaranhamentos nas suas relações. Só que o primeiro passo da mudança é o desejo pela mudança. E o relacionamento, ele não vai cair na sua vida e bater na sua porta. Ele não vai. Tem muita mulher que é passiva, que não corre atrás dos seus sonhos, que não busca isso, né? Que não busca essa mudança, essa autoconsciência, certo? E o relacionamento, ele não vai mudar. Então, como eu disse ontem, toda a influência desse passado, toda essa influência desse passado acaba afetando, sim, hoje. Só que hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode, sim, olhar para todas essas questões e decidir
dar uma nova rota, né? E decidir traçar uma nova rota e seguir um novo caminho para sua vida, tá certo? Então aqui, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Caíram muitas fichas aí sobre a série, sobre o movimento da Ada, caíram fichas aí para vocês, eu espero que sim. Se caiu, taca o dedinho aí no coraçãozinho para engajar aqui na série, para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e cada vez mais, gente, eu ficar animada também para estar produzindo aqui com vocês, estar aqui com vocês é muito bom para mim. Regiane, mas e quando a gente para de sonhar com relacionamento? Hoje em dia eu tô sonhando em viajar. Olha, Regiane, tudo vai depender do que é prioridade para você. Se hoje na sua vida a prioridade é viajar, viaje, tá tudo certo, né? Não existem regras. Se você tá feliz assim, se você não busca, não almeja ter um companheiro, se você tá feliz sendo solteira, que maravilha! Seja a melhor solteira que você pode ser, certo? Ser solteira, gente, não é um decreto. Não é, não. Ser solteira não quer dizer que você agora tá, nossa, tô solteira, é um decreto de ruína. Não. Seja a melhor solteira que você conhece, seja a solteira mais feliz que você conhece. Se cuide, torne sua vida interessante. Porque quando você faz isso, é magnético. Quando você começa a buscar mais coisas que você gosta, quando você começa a fazer por você, é magnética essa energia. E aí sim, você vai atrair pessoas que ressoam com a energia que você está vibrando, tá? Mas, gente, o que eu tô falando, que não é mandatório você ter um relacionamento, você tem se você quiser. Mas se você quer ter um relacionamento, se você deseja isso, o movimento de querer um relacionamento e buscar algo para ter esse relacionamento, desculpa, tem que vir de você, certo? Porque enquanto você continuar se vitimizando, dizendo que todos os homens não prestam, dizendo que todos os homens traem, que amar é sofrer, que dói demais relacionamento, que nossa, que hoje a sociedade está muito superficial, que não tem homem bom no mercado. Enquanto você estiver repetindo isso para você, é isso que você vai ter. E eu tenho que falar, gente. Se você quer mudança para sua vida, comece por você. Comece o movimento de dentro para fora, que esse é o movimento mais importante. Tem uma frase que diz assim, olha, você muda o visível quando você muda o invisível. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que você tem a capacidade de transformar a realidade da sua vida quando você muda dentro. E o que é mudar dentro? É mudar o seu coração, é mudar essa energia, é mudar e ressignificar as crenças que você carrega. Eu sei que para algumas pessoas esse movimento dos relacionamentos é mais difícil mesmo. Tá tudo bem, vai demorar mais tempo, se você quiser. Só isso, tá? É só isso. Mas você precisa buscar a mudança que você quer para sua vida. Não vai vir de mão beijada. O príncipe encantado não vai bater na sua porta, tá? Isso não acontece. E é possível encontrar pessoas boas, desde que você esteja sintonizado com isso. Enquanto você estiver buscando nos lugares errados, enquanto você estiver mantrando crenças erradas. Porque o que é um mantra, gente? O que é um mantra, na verdade? Um mantra é um ressoar de energia interna. Então, quando você mantra, significa que você está se conectando com aquilo. Quando você mantra, quer ver um mantra muito bom? É muito fácil se relacionar. O amor é leve para mim. Eu me permito amar e ser amada. É muito bom amar. É muito seguro amar. Isso são mantras que você pode, no seu dia a dia, ir falando para sua mente e mostrando um novo caminho. Você pode falar, tá cada dia mais fácil, eu tô melhorando cada dia mais, é um pouquinho por vez. Não pegue pesado com você, não pegue pesado com você. Mas comece um pouquinho por dia fazendo a sua mudança. Mas a mudança, ela precisa de, primeira coisa, da decisão. Ninguém muda sem a decisão de mudar, tá? E essa decisão só pode vir de você, como eu falei ontem, né?
como eu falei ontem, você decide pela dor ou pelo amor. Aí você escolhe qual das duas você vai escolher. Regiane, aí que está, eu não busco mais, mas há uma cafagestagem masculina incrível. Então, você está ressoando com isso, né? Você está ressoando com isso. Então, busque o que você quer, certo? Se você não vai buscar mais, você não vai ter mesmo. O resultado final vai ser, não vou me relacionar. Se você tá bem com isso, ótimo, siga, certo? Agora, se você quer um relacionamento, se você quer ter uma pessoa especial do seu lado, que te valoriza, que gosta de você, que não olha só para o seu corpo, que olha para a sua alma como um todo, aí você vai ter que se sintonizar com isso. Como que eu me sintonizo com isso? Sendo primeiro. Sendo essa pessoa primeiro. Para ter, seja primeiro. Seja essa pessoa primeiro, tá? A Renata, eu escolho amar. Eu também, Renata. Eu tomei essa decisão de escolher amar e ser amada. E quando eu tomei essa decisão de escolher amar e ser amada, eu não me permiti mais passar por certos embustes. Eu não me permiti mais fazer certas coisas que eu fazia no passado. Eu não me permiti mais muitas coisas. Eu precisei dizer não para muitas facilidades. Eu precisei dizer não para muitas questões. Mas o grande sim eu dei, que foi para mim, certo? E aí, gente, fiquem à vontade. Isso aqui é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não é necessariamente, né? Não tem que ser uma verdade absoluta para vocês. Mas é um ponto de vista e que talvez você nunca tenha parado para analisar sob essa ótica, tá bom? Eu acho que é isso, gente. É um movimento que te leva para mais, o movimento que te leva para o fluir na vida é um movimento que gera reconhecimento da sua origem, reconhecimento da sua família, reconhecimento dos seus pais, dos seus ascendentes, da sua ancestralidade, por tudo que eles passaram. Respeito pelas diversidades, respeito pelas diferenças, né? Inclusão, eu incluo o que está excluído, não adianta você gerar uma sombra, certo? E valor dentro do coração. Renata lindona, muito obrigada pelo elogio, falou que eu sou incrível na hipnoterapia, eu sou porque eu amo fazer, gente, eu amo cuidar, eu amo ajudar, né? Me colocar como um profissional de ajuda para vocês. Mais alguma dúvida? Mais alguma observação? Porque, gente, meu estômago já tá, roncando, já tô com fome. E depois, à tarde, eu vou cuidar de mim, gente. Hoje é dia de eu cuidar de mim, vou pro salão, vou pintar minhas madeixas, porque já cada 30 dias vence. A idade chega, né? E a gente tem que cuidar do cabelo. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, nosso último ciclo, novamente, de webinário, de aulas, onde eu finalizo essa série incrível com as minhas percepções. Se você não assistiu a aula de ontem, entra no grupo secreto que já tá lá, postada no grupo secreto essa aula. Hoje eu vou postar mais tarde, daqui para noite, eu vou postar essa aula aqui também para você assistir na íntegra. E amanhã, finalizando, certo? Finalizando esse ciclo, esse webinário, eu vou deixar essa aula disponível apenas para as mentoradas que vão entrar na turma de mentoria, o Despertar de uma Nova Mulher. Quer mudar a sua vida, quer transformar os seus relacionamentos, quer fazer uma mudança de dentro para fora. Dia 13 de abril, eu abro oficialmente, né, o início da turma, o Despertar de uma Nova Mulher, com mulheres poderosas, com mulheres que querem fluir e dizer sim para a vida. Se você quer mais informações sobre como aplicar para essa mentoria, porque sim, eu faço uma seleção das mulheres, tá? Porque eu quero a mesma energia no grupo, eu quero pessoas que estejam conectadas juntas nesse movimento. Então você entra em contato comigo, eu envio o formulário de aplicação e depois que eu fizer a análise do formulário, é que eu vou te chamar para uma entrevista, para uma conversa, para um bate-papo. E aí sim, você fazer oficialmente sua inscrição na mentoria. Tá bom, gente?
Beijo, ótimo almoço e até amanhã. Tchau!